Muito bem, gente. Então, estamos aqui para conversar com vocês, né, sobre um assunto que vocês escolheram, né? Medite a votação aqui. A gente colocou essa semana para vocês participarem, né? Dizer o que é que vocês queriam que a gente falasse hoje sobre alguns dos temas, né? E o vencedor foi esse, sobre a gente reaprender, né? A gente repensar ou construir uma relação com a alimentação, né? Então a gente vai começar com esse tema que parece que é uma coisa simples, né, gente? Parece que não, todo mundo tem uma relação com a alimentação, todo mundo tem fome e come, e tem sede e bebe, e a gente vai começar a falar com um pouco mais de propriedade sobre se de fato essa relação tem substância, né? Se é isso que a gente precisa entender, que a gente pode sair do automatismo, né? Com relação a esses ímpetos tão naturais que a gente tem quando sentir fome, sentir sede, sentir frio, né? Sentir calor, enfim. E antes de abrir para vocês aqui, eu vou pedir para... Nina, eu acho que é o teu ventilador que está no microfone. Pronto, já melhorou. Ainda tá? Não, agora já está top. Se eu pudesse colocar um emoji aqui, seria o top, certo? E vou então abrir aqui essa discussão para vocês, certo? Certo. Quem começa? Por onde a gente começa? Olha, as damas primeiro. As damas primeiro. A relação com a alimentação realmente é um negócio que não é simples. Uhum. Né? A gente... todo mundo, de fato, como você começou, todo mundo tem uma relação com a alimentação. Seja ela boa, ruim, conturbada, enfim, todo mundo tem algum tipo de relação com a alimentação. E a nossa relação com a alimentação também varia muito com o ambiente que a gente vive, obviamente. Uhum. Né? Com a época que a gente vive, a gente está falando aqui de ser cringe, né? E isso influencia muito. A época que você nasceu, os costumes que aquela época tinha, o país que você vive. Para exemplificar bem isso, eu acho que a gente pode fazer aqui uma diferenciação entre dois conceitos que a maioria das pessoas acham que é o mesmo. A diferença entre comida e alimento. Uhum. Interessante. Né? Alimento é qualquer coisa que serve para nutrir. Uhum. Qualquer coisa que vai trazer qualquer tipo de nutrição. E comida é o que aquela comunidade decidiu que é comida. Certo. Por exemplo, um exemplo bem clássico para diferenciar isso. Explica aí para Carol Psi, _ 2019.1. Vamos lá, Carol. Comida, por exemplo, um cachorro. Um cachorro, ele pode ser alimento. Se você assar e comer um cachorro, ele vai te nutrir. Ele vai te dar nutrientes para você ter um dia de trabalho, por exemplo. Tópico polêmico. Ele é um alimento. Mas na nossa sociedade, nós, enquanto brasileiros, nós não comemos o cachorro. Sim. Porque, para nós, ele não é comida. Uhum. Ele não é comida. Mas, por exemplo, para países orientais, alguns países orientais, o cachorro é comida. Sim. Alguns países orientais comem o cachorro. Então, essa relação é muito importante, esse conceito é muito importante a gente ter. Por quê? Porque às vezes a gente confunde. Às vezes a gente transforma alimento em comida e comida em alimento. Quando, por exemplo, a gente decide que a gente vai comer salada no almoço e, sei lá, eu não gosto de alface, certo, mas eu como alface porque alface vai me nutrir. Né? Em algum lugar, em algum momento da minha vida, eu descobri que aquilo é importante para a saúde. Então, a gente transformou a comida em alimento. A gente tirou todo o significado, né, afetivo, todo o significado da nossa cultura, da nossa, né, da nossa comunidade, dos nossos parentes, todo o significado que aquele alimento tem, e transformou ele no simples significado de ele vai apenas me nutrir. Certo. É só disso que eu preciso. E você esquece que talvez você não goste, ou talvez você tenha uma lembrança ruim sobre aquele alimento, e ele vai me nutrir, então eu tenho que comer. Tá, então eu vou pedir, Nina, para você fazer um resumo bem... Como se fosse você colocar um stories aqui para Maurício Poderoso, que entrou aqui. Achei sensacional o nick de Maurício Poderoso. E também para Gabriela Maciel. Quer dizer que comida e alimentos são coisas diferentes.
Completamente diferentes. Dá um... Alimento é o que a gente usa para nutrir. Certo. É qualquer coisa que serve para nutrir. E comida? Uma cobra. Uma cobra serve para nutrir se você quiser comê-la. E comida é algo carregado de significado. Entendi. De significado. Você decide fazer e comer um bolo porque ele tem um significado para você. Uhum. Na sua cultura diz que aquilo é comida. Né? Ele traz sensações, ele traz lembranças, ele traz... Né? Mas, por exemplo, aquele bolo de leite que você faz, algumas pessoas chamam de bolo de leite, algumas pessoas chamam de bolo simples. Na minha família, a gente chama de bolo de pobre. E é. Bolo de pobre? É, bolo de pobre, que é aquele bolo sem cobertura, sem nada, é bolo de pobre. Que engraçado. Porque a gente come muito esse bolo e a gente é pobre, então é bolo de pobre. Então, ele tem esse significado pra gente. Entendeu o que é comida? Ele tem esse significado. Entendi. Né? Já quando é dia de festa, ou comemoração, aniversário de alguém, a gente faz uma cobertura e bota em cima do bolo e ele deixa de ser de pobre. Entendi. Ele tem outro significado. Eu percebi. Eu dei uma risada aqui, a lá Paola Bracho aqui, eu virei a cabeça pra trás aqui, porque eu realmente não estava esperando por essa, não. Porque se a família Santiago disse que é bolo de pobre, né, então podemos dizer que mais ou menos aí metade da população brasileira então tem esse conceito como familiar, né? Muito bom, Nina. Então, é muito claro o exemplo de comida agora, né? É, ficou claro agora. Tem um sentimento, tem um aprendizado, tem coisas envolvidas. É, exatamente. Você falou esse ponto, né, de a gente prestar atenção sobre o ambiente, né, que a gente vive, o seu tempo e o seu espaço, o seu espírito de época, né, que você vive, o país que você mora e tal. E aí, na minha cabeça, me remeteu a essa lembrança aqui, né? Eu sou de uma época, e eu sou de um país, né, que a gente mandava, deixa eu me ajeitar aqui, porque é um assunto sério, a gente mandava rótulos de Nescau para concorrer a alguma coisa radical, né? Um skate e tal, não sei o quê. Catarina Rezende também deve ter mandado alguns rótulos de Nescau na vida dela para ganhar alguma coisa. Né? Um skate, uma casa de boneca e tal, e coisa. Já tá ligado aí. Tá ligada. O casal aí, Catarina e João Cláudio, são amigos queridos aí. Pronto, perfeito. Então, Coisa boa. Se eles, por favor, Catarina, se você já mandou algum rótulo de Nescau ou de alguma outra coisa para concorrer aí, ver o Gugu, né, jogando aquela, um monte de cartinha, ou o Gugu ou o Sérgio Malandro, coisa assim, por favor, tecle 1, aí só pra gente saber. Então, eu fico lembrando dessas imagens que eu tinha da infância, da adolescência também, né, com esse tipo de alimento que tinha um significado de alimento. Posso chamar alimento Nescau, Nina? Pelo que eu aprendi agora? Sim. Posso, né? Sim. Com uma lembrança muito doce, né, desse período, da infância e tal. E Catarina já está dizendo aqui, kkkk, minha infância era Nescau no café e no jantar. Ok. E é justamente, Catarina, perdão. Catarina, né? Catarina Rezende. Catarina. Que a gente está construindo aqui essa visão, né? Porque tem todo um significado de por que era legal e por que era bacana consumir o Nescau se você era uma criança radical, né? E para algumas pessoas isso vai ficando, né, Ana Luísa? Isso vai ficando essa coisa, poxa, o Nescau me remete a um espaço de conforto. Quando eu estava, sei lá, chegando na escola e assistindo meu desenho preferido, aí eu posso falar por mim, tá? Tô assistindo meu desenho preferido, leite com Nescau e biscoito. Eu me identifico. Tinha muito esse tipo de coisa. Mas, como ela já bem colocou aqui, Ana Luísa, Catarina, eu identifico isso como elemento, né, da infância, né? Não hoje como a vida adulta. É uma relação que eu construí com esses elementos e tal, mas que eu sei que hoje, para minha vida adulta, enfim, ganha outros contornos, né? A relação que eu tenho com esses elementos. E aí eu queria saber, Ana Luísa, na sua opinião, quando é que a gente... existe algum prejuízo em a gente ficar com essa visão romantizada da infância e tal, para um alimento ou alguns grupos de alimentos? Então, eu acho que vai depender muito da quantidade e da forma como isso é pensado e consumido, né? Porque a gente vê muito hoje a comida em si, né, sendo colocada como uma grande vilã, de um modo geral. Né? Como se a gente não tivesse mais esse propósito apenas de nutrir, mas de compensar algumas outras coisas
que, claro, nós somos seres simbólicos, né? Atravessados pela linguagem, e dificilmente, né, a gente vai consumir algo que a gente não identifique como sendo uma comida realmente, né? Ela precisa estar revestida desses sentidos. É difícil a gente procurar um alimento só pelo potencial nutritivo dele. Tanto que a gente tem dificuldade de fazer isso quando a gente, às vezes, em momentos, né, e quando a gente, na clínica, quando a gente trabalha com, né, com a compulsão alimentar, ou, enfim, com alguns casos mesmo que se agravam, a gente Uhum. percebe como o alimento é colocado muitas vezes no lugar de uma droga, por exemplo, né? Sim. E ele é buscado para alguma situação de angústia, de ansiedade, né? E como esse padrão, ele vai muitas vezes se repetindo, né? Nesse lugar, eu estou procurando. Então, em Uhum. momentos mais angustiantes ou ansiogênicos, né, que produzem ansiedade, eu vou lá e preciso trazer algo, né, para poder aplacar isso, Uhum. né, essa angústia. Então, tem um problema, Péricles e Nina, quando a gente, na verdade, começa a retirar todas essas comidas, né, revestidas de tantos sentidos e afetos, da nossa vida, né? E aí é quando a gente se depara com o fato de comer escável. Isso que eu comi demais. Vixe, não devia ter comido. Uhum. Vixe, não devia ter feito isso. E aí a experiência do comer, ela vai ficando muito associada com algo negativo, né? Sim. Então, e às vezes você está até curtindo aquela experiência e vê uma pessoa do seu lado e fala, parei de comer isso, porque, né? Porque isso engorda, porque isso não faz bem à saúde. Sim. Saúde, de que saúde a gente está falando? Aí entra naquela discussão, né? Exatamente. Qual é o conceito de saúde que está sendo colocado aqui? É aquele que é colado ou de magreza? O que exatamente? Exatamente. E a gente já discutiu muito sobre isso, né, desses conceitos de saúde, né, Ana Luísa? A gente tá. Né, vocês que estão chegando agora aqui na Multicuradoria, né? Se de repente esse é um tópico, ou esses tópicos que a gente está falando aqui, interessa a vocês, né? A gente já tem material sobre isso aqui, tem live sobre isso aqui no Instagram. A gente tem um podcast também que a gente, né, dá sobre esses mesmos tópicos aqui, mas com outro formato de produção de material. A gente tem muito material sobre isso também, né? Então tem um link aí no nosso perfil no Spotify, é só clicar no Linktree, você vai ser direcionado para lá para o podcast. Eu acho muito bom a gente falar sobre esse tema aqui, né? Porque tem esse conceito de saúde, né? Que as pessoas acham que tem que ser uma coisa, né? A partir do momento agora eu preciso, né, virar a chave, ser uma pessoa super, sabe, natural e tem que ser fruta, verdura o tempo todo e sol e gratidão e tal. E a gente já discutiu isso com muita propriedade. Quando você falou, Ana Luísa, disso de pessoas que evitam um alimento ou um grupo de alimentos, eu vejo isso com uma frequência maior do que eu gostaria, né? A famosa ideia da pessoa que quer cortar carboidratos, né? Quem já não escutou ou não viu alguém que diz, vou cortar carboidratos, né? Aí eu disse, Isso é o terror da nutricionista. não, eu acho legal isso, é porque às vezes a pessoa não sabe nem o que é, e aí, né, quando é uma pessoa próxima assim e tal, eu vou cortar carboidratos agora, eu fico mentalmente imaginando assim, quero ver você tentar, vamos lá. Eu não vou comer esse pão, vou comer essa macaxeira. Então, não é, né? Carboidrato aí. Então, Eu vou então comer é. frutas. Eu vou comer frutas. Então, deixa eu te contar uma história, né? Então, é esse ponto, Nini, que eu acho curioso. Assim, talvez as pessoas tenham uma relação tão superficial, né, com a comida, com os alimentos e com a própria nutrição em si, que esses conceitos meio que se esvaziam por eles mesmos, né? Justamente. Por isso que eu fiz questão da gente conversar sobre esse conceito de alimento e comida. Porque a gente não come alimento, a gente come comida, né? E existe não só a questão da nutrição aí, né? Tem a questão de todo o significado que aquilo carrega para você, Uhum. né? Eu quero até voltar ao comentário de Catarina aqui, que ela falou que quando ela era criança, ela tomava leite com Nescau
né? De manhã e à noite, sempre. Para mim, leite com Nescau, eu tomo até hoje. Sempre à noite, eu não gosto, eu na verdade nem posso tomar café, porque eu tenho labirintite. Uhum. Então, o que eu substituí o café foi o leite com Nescau, porque além de ser um substituto para o café, Uhum. tem esse significado. Tem o significado da infância, tem o significado, tem o sabor também, que é isso, a comida tem sabor, o alimento não. Né? O alimento é fórmula química, Uhum. né? E é a coisa que você falou, da gente mandar por carta a embalagem do Nescau e tal, Hoje tem é esse QR Code, significado. hoje é QR Code. É sem Hoje é graça. QR Code. Sem graça. QR É, Code. e tem essa coisa também, assim, tipo, o Nescau, ele era um alimento e a indústria transformou ele em comida. Ele disse para as crianças de que se a gente comer, a gente vira radical. É, Não foi? exatamente. Ele transformou, ele trouxe um significado. Então, é muito importante a gente não se deter simplesmente à nutrição, porque o nosso cérebro não funciona assim. Uhum. Né? A gente é uma pessoa, a gente tem sentimentos, a gente tem sensações, a gente tem emoções. Tudo isso que a Ana Luísa falou aqui antes de mim. Uhum. A gente tem tudo isso. Então, se a gente troca tudo isso por uma refeição sem prazer, sem lembranças, a vida fica chata, o seu cérebro não suporta Uhum. e você não segue a dieta. Perfeito. Dietas restritivas não funcionam por isso. Perfeito. Porque dietas restritivas não têm significado algum que não seja nutrir. Exatamente. Entendeu? Exatamente, Nina. Eu vou explicar agora aqui para Leila MF, que entrou agora aqui, e para Hércules, que deve ser também meu conterrâneo, nome grego, eu acho. Hércules, é isso mesmo, Hércules? Se for, me avise, viu? Tamo junto aí. É isso? E Nando. Nando também entrou com ele. Entrou com ele, mas Nando, infelizmente, não é da gangue dos nomes gregos, né? Eu já fiquei aqui, já fiz um clubismo aqui particular. Então, né, o que é que a gente percebe, né? Que em nome de as pessoas encontrarem ou construírem ou perceberem uma ideia de saúde que está colocado bem bonitinho aqui, sedimentado num belo castelo de areia, na ideia de que quero ser saudável, a gente aceita abandonar toda essa relação que a gente construiu com a comida, né? De estar lá sentado à mesa, tomar um café regional, comer um pão na chapa, dar risada com as pessoas né, que também partem a primeira fatia de bolo de pobre quente. Aí sempre tem aquela criança próxima que quer comer todo mundo, e aí você, né, dá um ensinamento científico moderno para a pessoa. Menino, comer bolo quente mata. Aí o menino se aquieta, vai. Toda essa coisa, né, que a pessoa de repente faz essa virada virada na mesa, literalmente, né? Para ser a pessoa que vai se preocupar em quantos gramas de carboidrato e calorias tem essa cenoura crua que eu vou degustar aqui, como dizem os jovens agora aqui no meme, na força do ódio, né? Gente, qual é a chance? Qual é a chance de você conseguir suportar um elemento que talvez te agrida muito mais, ou pelo menos que tire o teu espaço de lazer e prazer que estava associado a todo o ato simbólico, como a Ana Luísa colocou aqui, né, da divisão do espaço, da mesa, né, de uma boa conversa, tal, né, mediada pelo café ou pelo leite com Nescau, ou o que quer que seja, né? E eu acho isso muito quase como, sabe, é um engano que as pessoas se propõem a fazer repetidas vezes, né? É não melhorar Total. a sua relação com a alimentação e passar para esse tipo de coisa. Não, agora, sei quantas calorias, eu tenho que tomar aqui dosado, sei quantos ml de leite, o chá aqui é com limão. Era com açúcar, né? Eu só gostava com açúcar, esse chazinho de cidreira é maravilhoso, me rodava quando eu tinha dor de barriga. Mas agora é chá de carqueja, frio, porque tem que ser para ativar aí alguma coisa que me disseram no chá para emagrecer. E aí veja que coisa engraçada, né? Você nem consegue ter uma relação né, de que enfim, duradoura, posso colocar nesse termo assim, né? De uma versão que você acredita que é saudável, de de um cardápio, né? Que muitas das vezes não está ligado com nada na sua vida, não está ligado com nenhum ponto da sua história, como vocês colocaram aqui, que eu acho
uma reflexão bem interessante no começo da história, o que é que a gente considera comida ou não, né, dos animais e tal. Eu acho bem interessante porque eu já tive vou contar essa história para vocês. Eu já tive essa conversa há um tempo atrás, né, com pessoas próximas que disseram, poxa, resumindo muito assim, né, rapaz, o pessoal lá de fora come umas coisas meio estranhas, né? Cachorro ou coisa do tipo, né? Sei É. lá, insetos e tal. E que bom que a gente aqui não tem nada disso, né? Eu disse, pois é, Uhum. da próxima vez que eu estiver degustando uma buchada de bode, eu vou me lembrar disso. Para que a gente tá É. sempre do lado certo, né? Aham. Tem O, nada estranho o comer simples, o miúdo de simples bode. motivo da gente comer um boi já é super estranho para os indianos, por exemplo, que falam que é um animal sagrado. Exatamente. Eu ainda parei, eu não parei por aí não. Eu disse, "Não, no próximo que eu for comer uma buchada, eu falo isso, né? E logo depois que a gente parar de andar pela rua catando tanajura, né? Quando chove, com aquele clima assim e tal, sim, aí a gente sabe que a gente tá fazendo sempre o certo, sem nenhum poder de contestação, né? E, Com certeza. né? Então, gente, é isso que eu queria levantar aqui para a gente, né? A gente discutir, enriquecer essa perspectiva da alimentação, porque parece que todos esses elementos que a gente associou, né, culturalmente ou socialmente, parece que tá dado aí. Poxa, claro que o Nescau é um alimento, claro que ele faz parte da vida das crianças e tal. Olha, gente, não é uma unanimidade isso nem para o local que a gente vive, né? Tem pessoas que adotam outras filosofias de como se alimentar, ou de como comer, de como compartilhar o alimento, que muitas das vezes não entra no que você considera comum, né? E aí eu queria avançar para uma perspectiva que eu acho que que diz muito sobre os dias que a gente vive hoje, né? Vamos pensar então numa sociedade que a gente, né, é, já experimenta de pessoas com cada vez mais tarefas, cada vez mais afazeres e trabalhos, e essas coisas que a gente está discutindo agora aqui, poxa, é legal, né? Falar da infância, lembrar de um alimento, lembrar né, de um afeto em forma de pão, né? É legal, a gente tem essas boas lembranças para dar um quentinho no coração, né, como diz o meme moderno também. Mas é curioso a gente perceber que no momento que a gente não conseguiu ter, sei lá, o acesso à nossa alimentação, o nosso hábito alimentar, né, que a gente tinha, não sei, ano passado, ou um tempo atrás, e a gente percebeu que, poxa, aquela comida que eu gostava de comer, que eu gostava de consumir, eu não sei fazer. Não estou falando nem de uma coisa muito elaborada aqui, né? Ah, não sei fazer uma feijoada, não sei fazer uma dobradinha ou uma buchada de bode, né? Que leva um preparo bem específico, né? Mas eu falo das coisas mais elementares mesmo, né? Eu vi que durante esse último período que a gente ficou aqui, muita gente, né, em casa, ansioso, sem saber o que fazer, sem saber cozinhar, não saber fazer um arroz, ou não saber como é que trata sabe, uma ave, um frango, como é que corta um pedaço de uma carne de boi, de galinha, enfim, do que você queira comer. E aí o que é que a gente percebe, né? Que a relação que a gente tem com, com a comida, né? Ela tá muito bem sedimentada com essa relação que o capitalismo traz pra gente, né? Poxa, você paga por aquilo e você recebe aquilo prontinho, embalado, né? Já num prato bem legal. E parece que não é mais um ato natural a gente preparar a nossa própria comida, né? Vejam aí, e é isso que eu Uhum. queria trazer para a gente pensar aqui, quem soube capitalizar ou quem soube traduzir esse sentimento que a gente tem da lembrança, da nostalgia, da comida, tá cansado e tal, desses aplicativos de entrega de comida, né? Então a gente começa a perceber que no lugar de a gente se dar um espaço, poxa, por exemplo, Juliana Souza ADV aqui. Eu não sei cozinhar, não sei se é aquilo que Juliana Souza ADV, também compartilha de habilidades na cozinha, né? Mas se eu não sei e tem alguém me dizendo, poxa, tô aqui, ó, é só você apertar aqui e a coisa vai aparecer magicamente para você na sua casa sem você ter nenhum tipo de trabalho ou preocupação, né? Eu fico pensando, e aí eu quero compartilhar isso com vocês, como é que a gente tira dessa geração que vem agora, né? Ou até mesmo dessa geração de adultos que já estão estabelecidos aí, essa ideia de que criar essa relação com o alimento, com a comida, com o preparo, com a responsabilidade de você escolher os alimentos e mantê-los, e prepará-los, e consumir, e fazer com que no seu entorno
eles tenham realmente como é que posso dizer? O valor que eles devem ter. Como é que a gente passa isso sem esse apelo que a gente tinha enfim, que a tecnologia trouxe, né? Como é que vocês veem essa chamada do século XXI? Ana Luísa, quer ir Bem, primeiro? é o seguinte, realmente, desvalorizar esse processo é muitas vezes desvalorizar nós mesmos, né? Porque quando a gente não se coloca, né, nesse momento de prioridade mesmo, né? De escolher, de preparar, de pelo menos saber o que aquilo contém, né? Porque às vezes a gente entra naquilo, né? Não, isso aqui é super light, saudável e tem a mesma quantidade de calorias do bolo que eu queria estar comendo, né? No Uhum. momento, etc e tal, de um bolo que talvez eu tivesse, que alguém tivesse feito ou que eu tivesse ajudado a fazer em casa. Então, assim, a gente vive realmente um paradoxo muito grande, né? Porque Uhum, a gente tem uma abundância muito grande da oferta de alimentos prontos, né? A gente tem uma desvalorização desse processo do fazer, do construir, de um modo geral, né? De processo, de saber o que está se cozinhando, do que temperos, enfim, desses detalhes, né? Que fazem a comida ter sabor e muitas vezes ter um potencial calórico e nutritivo tão bom quanto, né? Enfim, um outro alimento que a gente poderia uhum, estar fazendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também esse horror, né, ao engordar. Então, é um paradoxo mesmo que a gente fica vivendo. Né? É uma abundância muito grande de alimentos o tempo inteiro, mas a gente também não quer ter esse excesso de peso, de gordura. A gente não consegue conviver com isso. Então, a gente acaba criando mesmo uma versão irreal de nós mesmos, né? Então, eu estou aqui, eu quero me satisfazer com a comida, eu quero estar acessando isso o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, eu tenho horror a um corpo que as gorduras ficam pulando, né? Então, é um paradoxo o tempo inteiro e uhum. que a gente acaba olhando o produto e não o processo, né? Que eu acho que é isso que a gente está procurando falar aqui. E essa distinção de produto e processo é uma coisa muito importante para todo o nosso programa, né? E todo o nosso trabalho, Uhum, porque muitas vezes é isso, a gente procura o produto e esse produto, ele às vezes é falso, né? Ele cria essa falsa sensação de que não, tá tudo bem, eu vou lá e pego isso aqui e é natural e é isso e aquilo e boto para dentro e aí daqui a pouco aquela sensação do que eu realmente queria comer não está satisfeita porque eu não me permito, porque, enfim, uhum, vai virando uma grande bola de neve e a minha sensação de prazer, né, de satisfação desse prazer, ela é sempre adiada e postergada em nome de um ideal, né, de ser saudável colado com essa magreza, né? Então a gente uhum, vive esse paradoxo o tempo inteiro. E de fato, Péricles, assim, na pandemia mesmo, quando a gente se viu em casa todos, né, que não poderia, a gente teve que se debruçar mais sobre isso, né? E muitas vezes foi uma oportunidade, por exemplo, de a gente aprender, né, a fazer inclusive a voltar aos hábitos, né, de ter esse ritual, né? Mas porque esses rituais, eles são muito importantes, né, de você sentar, né, quando a gente vê que acontece alguma questão, a criança, né, que vem logo com alguma restrição ou se negando a uhum, alguns alimentos, né, uma das grandes propostas é essa aposta de trazer a família, né, para uma proposta mais para a mesa, para um ritual, né? Para que as pessoas consigam se ver, conversar, degustar e saborear, porque o que a gente vê o tempo inteiro são tentativas excessivas de ver a comida como um mero alimento, uhum, né? E para nós humanos, vamos lá, aquele momento da live, para nós humanos, isso não satisfaz. Né? Isso não satisfaz, você vai tentar o tempo inteiro aplacar isso, e aí é quando a gente vê algumas pesquisas demonstrando
né? Como a relação entre emoções negativas e o comer em dietas vão ficando cada vez maiores, né? A relação, essa associação, ela vira quase que automática, né? Então, quando você associa o comer é uma emoção negativa, o quê? A privação, a não ter prazer, né? Então, isso vai gerando um circuito, né? A nível, né? Enfim, na própria neurociência, vamos falar assim, né? Na própria neuroquímica cerebral, de que, por exemplo, que sistema de recompensa você passa a ter quando você retira essa questão da comida dentro de uma atividade de que você pode obter prazer. Sim. Né? Isso vai gerando associações muito mais negativas na relação com a comida do que positivas. Chega um ponto que você já não consegue mais. É quando você não se permite, quando você vai comer, e aí você acaba tendo uma culpa absurda em torno daquilo, né? Aí a gente já vem com esse outro sentimento, né? O da culpa. Quando a gente vê que, às vezes, a pessoa não consegue nem ter uma alimentação saudável, uma redução desejada, por essa situação de estresse que ela se coloca, né? De uma culpa excessiva, de vários sentimentos que paralisam mesmo, né? O metabolismo do organismo. Então, não é só uma questão de achar ou estou fazendo o que é saudável, né? E sair pegando os alimentos aleatoriamente. Não, eu vou comer isso aqui hoje, porque isso aqui, né? Então, vou pegar lá sei lá, um ovo cozido puro, 3 ovos cozidos e vou colocar para dentro. Pronto, isso aqui já é suficiente. E repetir esse padrão. Exatamente. Né? Às vezes. Exatamente, Ana Luísa. Eu queria aproveitar a entrada aqui de sempre ao vivo para dizer que estamos sempre ao vivo aqui, fazendo esses temas acontecerem aqui com vocês, né? Então, se a gente está falando hoje aqui entra nessa série aqui, né? O que é que eu preciso reaprender? Que a gente já está consolidando aqui no nosso Instagram, né? A nossa relação com a alimentação. Então, sempre ao vivo. Estamos sempre ao vivo aqui com a gente. Certo? Muito bem, Deixa eu gente. fazer um comentário Perfeito. sobre isso. Perfeito. Em relação ao questionamento que você trouxe, né? Da gente, hoje em dia, a gente praticamente não cozinha e delega essa função para outra pessoa, né? Não, eu sou muito contra aquele pensamento de que, no passado que era bom, a gente tem que voltar para o passado, a gente tem que fazer como os nossos avós. Eu sou muito contra esse tipo de pensamento, sabe? Eu sou do tipo de pensamento que, em algum quesito, os nossos antepassados eram mais saudáveis que a gente. Mas a nossa realidade é outra. Pelo amor de Deus. Vamos nos adaptar ao que vivemos agora. Não dá pra gente esquecer. Não dá pra gente esquecer tudo. Os nossos avós tinham outra carga de trabalho, outro tipo de trabalho, outra relação com a família, era totalmente diferente. Né? A minha avó teve quase 10 filhos. Não dá. Não dá, né? Não dá. Acaba sendo um masoquismo, né? De você estar pois é. o tempo inteiro, enfim, voltando para algumas situações que, na verdade, lhe amarram mais do que lhe ajudam pois é. A fazer outro tipo de proposta, né, de vida. E, geralmente, quando as pessoas vêm com essas ideias, no tempo dos meus avós, que eles comiam muito saudável, eu faço, acorda. Não volta. Então, em relação a essa coisa que a gente tem a facilidade da gente ter, né, a comida ali na mão. E é saudável mais ou menos, né, gente? Vamos combinar também, né? Pois é, não é 100%. Não é como por isso que eu disse. Não é como se hoje a gente pudesse cozinhar indiscriminadamente com generosas quantidades de gordura animal, banha de porco. Banha de porco. Né, que era bem comum e tal. E fumar aí uma bela de uma carteira de cigarro durante o dia, porque era bonito, porque era legal, porque acalmava as crianças, né? Então, gente, vamos romantizar também tanto o passado assim, não, que a gente perdeu muito para aprender muita coisa, né? Justamente. Então, eu sou da ideia da gente precisa se adaptar ao que vivemos hoje. Não adianta a gente ficar lamentando que no passado era mais fácil ou melhor. Precisamos nos adaptar ao que vivemos hoje. Os aplicativos de entrega de comida são uma realidade, são uma facilidade. A gente tem uma vida completamente diferente e realmente facilitam muito a nossa vida, né? E não só isso, hoje em dia você consegue comprar a comida da semana inteira e congelar.
né? E você nunca vai cozinhar nada, né? É uma realidade e que é muito bom, facilita muito a nossa vida, né? Mas eu acho importante isso que você falou, da gente saber de onde vêm as coisas, de onde, tentar fazer uma receita em casa, porque isso passa também, a gente acaba pulando etapas. Isso passa também do momento de criação de vínculo com aquela comida, né? Então, por exemplo, tentar uma receita nova e você tentar fazer no final de semana, no momento que você está de folga, tentar fazer aquela receita, mesmo que não dê certo. Mas você saber que você tentou, que talvez quando a sua mãe fez ficou mais gostoso do que quando você fez, mas você sabe como é o processo. É conhecer o processo, entendeu? É como eu falei, eu não vou querer que as pessoas agora reneguem tudo, todas as facilidades que a gente tem e simplesmente voltem aos tempos antigos e vão para a cozinha cozinhar. Não, porque não é a nossa realidade. Exato. Primeiro, muita coisa mudou. Hoje em dia os apartamentos da cozinha é desse tamanho. Como é que a gente vai fazer refeições mirabolantes num espaço desse? Como é que vai criar Então, uma galinha no terreiro do seu apartamento? Como é que pode? Não tem como, não tem como. Então, é lidar com a realidade que a gente tem. Não viver de delivery para sempre, mas quando possível você tentar fazer alguma receita, você mesmo, que hoje em dia tem muita facilidade, né? Até para fazer sua feira de supermercado, você pode pedir pelo aplicativo, você pode, né? Existem pessoas que fazem a sua feira para você, você pede pelo WhatsApp, eles fazem. Então, em algum momento você não delegar essa função, você mesmo fazer, não sempre, mas uma vez ou outra, para você saber conversar com o feirante, saber a época de cada alimento, conhecer, né, certas coisas, algumas informações que você só descobre indo à feira. Exatamente. E só descobre tentando fazer aquela receita. Então, não é renegar tudo que a gente já conquistou até agora, porque é uma conquista da humanidade. Desenvolver esses aplicativos é uma conquista. Exatamente. Mas também não pular essa etapa, que é um momento também de criação de vínculo. Né? As pessoas, por exemplo, fruta. Rapidinho, eu termino já. Por exemplo, fruta. Às vezes a gente não tem uma boa relação com as frutas, a gente não come fruta, sendo que se você fizer essa etapa de ir à feira, conhecer, ver as texturas, conhecer quando é a época de cada fruta, talvez você mude essa relação e ela seja positiva. Exatamente. Eu queria, Nina, só interromper você para a gente contextualizar esse comentário de Natália aqui, que eu acho importante. Ela falou que é importante, né, para ensinar as crianças que as comidas não nascem em supermercados, né? E aí eu acho que é uma discussão muito válida, porque talvez tenham muitos pais que nem sabem que a comida não vem de outro lugar além do supermercado, né? Que o leite já não vem na caixinha ou coisa do tipo, já não dá para a gente conceber a vida moderna sem imaginar que aquelas coisas estarão lá, né? Porque estão lá há um bom tempo e tal, enfim, tem uma discussão bem interessante sobre essa forma, né, de como a gente conduz, né, os nossos hábitos alimentares no Brasil e no mundo, né? Dado que as proporções da produção de alimentos não é como se, tudo bem, vou plantar meu feijãozinho aqui hoje, independente do que aconteça, vai ter aqui. Não, hoje a gente trabalha em condições, né, em escalas globais aqui. Se você compra um feijão, um grão que ele foi geneticamente modificado para aguentar um tipo de terreno, aqui no Nordeste, você de repente recebeu essa carga lá no Sul, vai dar errado. Ou se você fez tudo certinho, mas no final a entrega não vai acontecer porque, sei lá, vai ter uma greve de caminhoneiros e o feijão vai se perder no meio da estrada, coisa do tipo. Tem uma série de coisas que, tudo bem, você não precisa adentrar aí todo o mercado, né, acompanhar. Realmente, será que o feijão, a safra foi boa esse ano? Vou assistir o Globo Rural sempre que der. Não precisa, né? Mas a ideia de a gente imaginar que para a gente ter uma relação com os alimentos, a gente precisa ter algum nível de dedicação para elas, eu acho realmente muito importante, né? Porque se você é o tipo de pessoa que não precisa se preocupar com a sua alimentação, sabe que alguém está se preocupando com ela ou se preocupou com ela para você durante a sua vida, né? Eu tive um exemplo de um amigo
bem próximo que me disse toda a dificuldade que é colocar uma criança para experimentar comidas, né, no método que chama BLW, que as pessoas estão simplificando para você que está ouvindo isso pela primeira vez, né, que você coloca lá frutas e verduras, alimentos e tal, de uma forma específica para que a criança tenha acesso às texturas, o cheiro, a cor e tal, e não necessariamente a criança vai pegar e vai comer como a gente está acostumado, né? Ela vai interagir com o alimento, vai colocar, pode entender aquilo como o menino colocou, né? Pode entender aquilo como comida ou não, ela pode entender como brinquedo, né? Mas você vai se propondo a fazer isso. E aí passou, né? Um tempão ele dizendo o quão difícil era ter esse método como o cerne, né? Da formação do hábito alimentar da filha deles. Então, o que é que eles perceberam? Que depois que passou esse momento mais trágico da criança, pega o alimento e joga no chão, e esfrega na cara da beterraba toda, fica aquela coisa maravilhosa. Depois que passou isso, que ela agora já está com 3 ou 4 anos, né? Aí as pessoas veem uma criança pedindo para comer um brócolis cozido no vapor. Ah, eu quero brócolis. Acho maravilhoso. Ah, que sorte vocês deram. Criança naturalmente adora o brócolis. Poxa, é um anjinho, né? É isso, eu tenho vontade de pegar essa pessoa no pescoço e dizer para ela que isso não é dado não, meu consagrado. Isso aí é muito trabalho, né? De a criança primeiro, não renegar que existe açúcar, que existe alimentos industrializados e tal. Não é esse o ponto, mas de fazer com que, no momento que é tão sensível da formação, do paladar e tal, que ela primeiro conheça o que a natureza oferece, né, o que o nosso corpo evoluiu para extrair os seus nutrientes, ou enfim, ou coisa do tipo, né, não vou nerdar tanto sobre isso, mas de uma maneira que ela consiga ter essa introdução para os outros alimentos que, convenhamos, né, ninguém vai ter dificuldade em apreciar uma Coca-Cola ou uma coxinha, dificilmente vai ter um, né? Mas um brócolis cru é muito difícil uma pessoa que, um brócolis cru não, perdão, um brócolis cozido no vapor, sem nenhum tipo de tempero de molho especial. Quem nunca comeu isso, vai experimentar isso agora na vida adulta, talvez tenha um pouco mais de dificuldade do que uma criança que foi, né, ofertada essa experiência já desde a tenra idade, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui para vocês é que essa ideia de a gente talvez transformar a alimentação ou o ato de comer de uma coisa automática, quando a gente está, sabe, ah, eu posso tudo, eu não preciso me preocupar com nada, eu só quero o prazer que a comida me dá. Então, eu vou pedir lá aquela meu restaurante favorito que está fazendo uma promoção maravilhosa, e se eu pedir 2, leva 3, se eu pedir 3, leva 4, se eu pedir 4, leva 5, e ainda vem o extra, e aí você fica com 8 caixas de pizza em casa, né, não sabe o que fazer com aquilo, porque você acha que fez um ótimo negócio e a vida não é todo esse hedonismo alimentar de a gente viver só por prazer, né? A gente está aqui conversando com vocês todas essas demandas que um ser humano pode trazer só no ato de estar à mesa, né? E isso é um ponto que eu acho bem interessante. E aí eu vou passar para vocês só fazendo aqui um destaque aqui para o comentário de Tércia Ornelas, que ela está dizendo que o assunto é top demais. Obrigado, Tércia Ornelas. Tem um caso de amor com minha alimentação. Coração e foguinho. Maravilha. Muito bem. Se você presta atenção, né, Tércia Ornelas, então você aqui já está à frente de muita gente. Mas eu tenho certeza que doutora Nelba Macedo não vai deixar isso barato, porque ela talvez esteja no processo de repensar, né, justamente o que é que ela pode modificar com a relação que ela tem com a sua alimentação. A gente sempre tem algo a aprimorar com as nossas relações, né, Luiz? Ainda mais com a comida, né? E eu acho que o que a gente está querendo dizer aqui é que a gente precisa do processo para fazer essa conexão, né? O fato de você não ter tempo para estabelecer a relação com a comida é um grande problema, né? Então, é algo a se pensar nessa construção desse hábito da sua rotina. Porque, de fato, para que você tenha essa conexão, e esse exemplo que você deu, né, do método BLW, né, que é esse método que você vai realmente aumentando a interação da criança com a comida, fazendo com que ela experimente, brinque, use a comida da forma que ela desejar. Mas, antes de tudo, é que você está construindo essa relação dela. Você está facilitando que ela construa através de Uhum. suas próprias experiências. Então, foi muito
pertinente o que Nina trouxe, né, em relação à contemporaneidade e essas facilidades, né, dos aplicativos e tal, que a gente não está se colocando contra isso, né, mas eu acho que a gente está valorizando uma dimensão mais ampla, né, que é você ter tempo para estabelecer, porque se você não tem tempo para estabelecer essa relação com a comida, você acaba nesse automatismo, né, de pedir, de fazer e de encaixar isso em qualquer momento que você ache oportuno ou não. E, de fato, a sua relação com a comida ela vai ficando precarizada, né? Porque todo o sentido que você vai revestir ali, que você vai investir, né, também, revestir aquela relação, ele vai perdendo muito do que a gente precisa para viver e dar sentido à nossa vida, né? Porque a gente acaba se retroalimentando, tentando compensar isso na comida e buscando ela de uma forma, às vezes, muito compulsiva e automática e realmente sem consciência do que a gente está fazendo isso, gerando realmente algo muito vicioso, né? Assim, de um modo ciclo vicioso, e comprometendo bastante, né? Se auto-sabotando, que é algo também que a gente... Né? Eu quero ser saudável, eu quero fazer isso acontecer, mas agora não. E esses agora não vão aumentando. Né? Então, o que a gente está propondo é que você realmente venha repensar com a gente a relação com a alimentação, construindo um hábito e que você tenha tempo para estabelecer essa conexão com a comida, porque estabelecer essa conexão com a comida é também estabelecer sentimentos bons em relação a ela, né? Um pouco também de que você está conseguindo se satisfazer com aquilo, ter consciência dessa satisfação naquele. E como aquilo vai aplacar a sua ansiedade, porque quando você realmente vai comer encaixando ali, parece que você não comeu, né? Parece que aquilo se esvaziou de uma forma muito fugaz, né? Exato. Exatamente, Ana. Esse é um termo, Nina, que eu acho que talvez a gente pudesse fazer uma outra live, né? Uma outra conversa como essa, só para a gente tratar dessas armadilhas que os alimentos mais saborosos para algumas pessoas, mais calóricos, tal, podem trazer aqui. Eu vou pegar o exemplo aqui do Sempre ao Vivo, que ele disse, compartilhou com a gente, que minha mãe só deixava comer pizza e pastel se antes eu tomasse abacatada, que eu imagino que deva ser uma vitamina de abacate, né? Ou sopa de legumes, né? Porque isso é uma coisa que eu queria pedir a sua opinião aqui, né? Que a gente já conversou em outros momentos também, né? De o alimento tenha a comida, né? Ter uma densidade calórica tal, né? Ou seja, você come uma coxinha, né? Veja isso, eu aprendi aí. Você come uma coxinha ou uma maçã, né? São alimentos semelhantes ali, né, na forma, sei lá, pesando bem medida ali, tal. Vamos dizer que cada um tenha, sei lá, 100 gramas de coxinha e você tem 100 gramas de maçã. Mas a sensação de saciedade que uma coxinha só vai lhe dar é pouca em detrimento da quantidade de calorias que aquele alimento tem, né? Diferente da maçã que tem uma outra configuração, né? Talvez valesse a pena a gente fazer outra live sobre esse tema, né? Mas tudo isso para a gente trazer para vocês, né, o quanto que é rico essa perspectiva quando a gente amplia um pouco o nosso horizonte sobre as várias dimensões da comida, dos hábitos alimentares, da história que a gente traz com relação à família e os hábitos que você carrega, né? Que é muito importante a gente contextualizar, porque, e aí eu vou passar para você, Nino, quando uma pessoa naturalmente decide que precisa repensar a sua alimentação e quer entrar diretamente nessa coisa do saudável, né, na coisa automática, é justamente essa falta dessa relação que faz com que essas pessoas acreditem que existe um modelo a ser seguido, independente de onde você esteja, do que você goste, e que é, talvez, um caminho bem bonitinho para o insucesso e para a infelicidade com né, com esse estágio de reaprendizado, né? É, é, é isso. A gente falou muita coisa importante aqui hoje nessa live. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, assim.
no frigir dos ovos, no resumo, o que é que a gente quis dizer com isso? De que a alimentação ela não pode ser uma coisa só, né? A gente precisa avaliar quando a nossa alimentação está sendo só para satisfazer necessidades fisiológicas. Ou o contrário também. Quando a sua única fonte de prazer é comida, ou quando a comida é só fonte de prazer para você. Né? Tudo precisa ser dosado. Né? A gente não quer dizer aqui que, quando a gente falou muito assim, que a comida tem... A gente precisa ter uma boa relação com a comida, que a gente precisa saber que significado aquela comida tem pra gente e tudo, que isso é muito importante. A gente bateu muito nessa tecla, né? Que a nossa relação emocional com a comida ela é muito importante. Mas a gente precisa lembrar do outro lado também, né? A comida também também é alimento, também é feita para nutrir. Então, é preocupante quando a comida para você é só fonte de prazer e quando a comida para você é só fonte de nutrientes. Perfeito. Os opostos são completamente preocupantes. O que é que a gente quer com essa live? Que você repense. Sim. Você pare, simplesmente isso, pare e pense. Que relação eu estou tendo com a comida? Eu estou mais para que lado? Exatamente, gente. Exatamente isso que a gente quer comunicar para vocês aqui, né? Essa ideia aqui, ó, né? Preste atenção. Qual é a relação que você está tendo com o ato de se alimentar ou de comer hoje, né? Você está satisfeito? Não, ó, realmente eu acho que eu estou comendo bem, não tenho nenhuma crítica não à minha maneira de me alimentar, acho que eu estou saudável, tal. Tudo bem, sem problema. A gente passa para o próximo tópico. Mas para você que de repente acha, como estou vendo aqui, Ivone Menezes acabou de compartilhar com a gente, quando eu como comidas pesadas, né, em seguida eu fico com ansiedade. Então, talvez seja um ponto que faça, né, que faça valer a pena essa reflexão. Né? Poxa, por que será que eu tenho esses episódios de ansiedade com comidas pesadas? Né? O que é que isso? Qual é o cenário que você se ambienta quando esse tipo de alimentação, de comida é ofertada, né? E, enfim, investigar... Esse termo que ele usou é muito interessante, comida pesada. Né? O que é comida pesada? 1 quilo de chumbo, com certeza, é uma comida bem pesada. Pipoca é uma comida bem leve. Bem leve, isopor também. Isopor também. Então, é isso, né? Às vezes a gente denomina essas coisas para dizer que é uma comida ruim. Né? A gente dá esse nome para colocar na nossa cabeça que é uma comida ruim. Mas vale fazer essa reflexão também, tá? O que é ruim e o que é bom. Ou a pessoa que fala que está comendo muita porcaria, né? Eu acho isso. Tá, mas o que é porcaria para você? Comida congelada e coisas. Sério, isso é porcaria para você? Para mim é uma comida muito boa, mas eu tenho uma outra relação com isso. A pessoa... Enfim, esses conceitos, né, que a gente foi vendo crescendo dentro de nichos específicos lá eu vi o crescimento, né, e a proliferação das ideias do fisiculturismo, de como as pessoas se apropriam de termos que não fazem sentido nem mesmo para o fisiculturista. Eu já vi essas discussões aí do famoso dia do lixo, né? Esse dia é o dia do lixo. Cara, que coisa absurda, né? Eu já vi muita gente criticando esse termo aqui. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? De tanta fragilidade social, né? Para as pessoas. Não é nem de longe lixo que você está colocando né, no seu organismo, na sua barriga. Então, é justamente essa que é a reflexão que a gente faz, né? Todo mundo tem uma relação com a alimentação. Se você não está feliz ou acredita que você pode melhorar essa relação, né? A gente fez esse conteúdo aqui para, primeiro, dar esse sinal de alerta aqui para você, né? A gente sempre pode pensar em como aprimorar as nossas relações, né? Como a Ana Luísa colocou aqui, e com relação à alimentação também é mais do que possível. Não é isso, gente? É isso. Muito bem. Então, gente, a gente fica, né, com o coração bem apertadinho de dizer que estamos encerrando esse conteúdo de hoje aqui. Se você caiu aqui de paraquedas no perfil da Multicuradoria, essa live vai ficar salva aqui nesse perfil para você ver e rever quando quiser. Também vai para o nosso canal no YouTube, né? De repente você acha melhor assistir por lá, dá para... Enfim, o YouTube tem mais possibilidades, né? Para a gente ver o conteúdo. Vai ficar salvo lá também. Se inscrevam aqui nesse perfil, se inscrevam também no nosso canal no YouTube, se vocês quiserem, nosso podcast, todos os links estão aí lá no Linktree, e a gente sempre fala desses temas relacionados à saúde
esses termos relacionados ao que a gente chama aqui de emagrecimento gentil e sustentável também passa por esses pontos e essas discussões um pouco mais embasadas ou aprofundadas sobre esse senso comum que a gente acha que, né, para fazer tal coisa, para melhorar a saúde, eu já sei o que é. É só fazer o que eu nunca fiz e nunca vou conseguir fazer. E as pessoas nunca fazem nada, porque tem essa ideia, né, estabelecida aí. Então, estamos aqui para conversar com vocês sobre isso e aguardem os nossos próximos conteúdos. A Nina, Ana Luísa, muito obrigado, né? Prazer A gente que estar agradece. compartilhando aqui essa noite com vocês. Eu sou Péricles, né? Estou aqui representando hoje o perfil da Multicuradoria, mas poderia ser qualquer um desses três aqui ou de outros profissionais Sim. que estão também com a gente aqui. Tá certo, gente? Grande abraço Foi para massa. vocês. Boa noite. Até E tchau. mais.